ele bate de acordo. Se você pegar Evangelho de João 12, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 12, vocês vão ver como bate direitinho a narrativa. E é importante que memoriza. E nós vamos ouvir agora, ver agora esse vídeo, e depois a gente volta aqui na palavra. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Estão vendo? Não estamos conseguindo nada. Vejam! Todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que é a cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. O senhor poderia nos ajudar, por favor? Filipe foi dizer isso a André. E os dois foram falar com Jesus. Qual deles? Não sei. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo que é verdade. Um grão de trigo continuará a ser apenas um grão, a menos que ele seja jogado na terra e morra. Mas se ele morrer, ele dará muito trigo. Quem ama sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Eu sinto uma grande aflição. O que eu vou dizer? Será que eu digo: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Pois foi por isso que eu vim. Foi para passar por essa hora de sofrimento. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus.
Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado. E aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto tem esta luz, para que a escuridão não caia sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tem a luz, creiam na luz, para que vocês possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para Ele, e sejam curados por Ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto: Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não vou julgá-lo. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. É verdade, eu não tenho falado em meu próprio nome. Mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu digo e anuncio. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente o que meu Pai me mandou dizer. Temos novidades sobre a situação de Jesus. Alô? Há 2 semanas atrás nós tínhamos falado sobre a ressurreição de Lázaro, que foi assim um milagre estrondoso, algo tremendo, como se fosse um último milagre público de uma grandeza que Jesus fez, e para testificar e para mostrar que Ele é Deus. Então, depois daquilo, os fariseus começaram a perseguir, queriam matá-lo a todo jeito, porque, como nós falamos, eles não estavam querendo saber detalhes do milagre, quem é esse homem que faz milagre, mas eles estavam revoltados porque aquele homem estava chamando a atenção do povo, porque aquele homem veio falar sobre salvação, e os fariseus e muitos ali achavam que eles não precisavam de ninguém para salvá-los. As suas obras já eram suficientes. O que eles faziam já era o suficiente. E por isso rejeitaram Jesus. Fizeram um plano para matá-lo, estavam decididos a matá-lo. Jesus ficou um tempo afastado.
E depois, a semana passada, nós falamos que 6 dias antes da Páscoa e da sua crucificação, que era um sábado, ele esteve na casa de um ex-leproso, Simão, na cidade de Betânia. Lá estava Lázaro, e Maria ungiu os pés dele com um perfume caríssimo, mostrando honra, mostrando glória, mostrando que ali, para ela, Jesus era superior a qualquer coisa que ela pudesse ter. E uma adoração que o Senhor aceita é quando nós realmente adoramos Ele, tendo Ele como o supremo, o maior, o tudo na nossa vida. Jesus não aceita segundo lugar, Ele não aceita resto. Jesus tem que ser o tudo na nossa vida. Jesus não precisa de migalhas do nosso tempo, nem da nossa adoração, nem da nossa atenção. Ele é Deus autossuficiente, não precisa de ninguém, não precisa de nada. Nós é que precisamos entender o quanto precisamos dele. E à medida com a qual nós entendemos quem é Deus, mais humilde nós nos tornamos e mais adoradores nos tornamos. Quanto mais entendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós, quanto mais entendemos que as nossas obras podem ser qual for, não nos salva. Mas se há uma possibilidade de ir para o céu, é através de Jesus Cristo. Só quando entendemos isso na sua profundidade é que nos tornamos verdadeiros adoradores. Maria, ela o adorou, ela derramou aquele perfume caro, nardo puro, que era caríssimo. Criticaram ela, podia ter vendido, dado aos pobres, mas Jesus falou: olha, os pobres sempre vão existir. Nós vemos que Jesus não veio para ver diferença social, ainda. Mas Jesus veio para dar uma oportunidade para aqueles que entendem que são pecadores e querem perdão e querem uma salvação. Foi para isso que Ele veio. Ele ainda vai reinar, Ele ainda vai julgar, mas não chegou o dia. Ainda é oportunidade de salvação. Enquanto Jesus estava ali e Maria estava ungindo, de repente do lado de fora ficaram sabendo que Jesus estava ali e começou a juntar uma grande multidão. Porque essa multidão ali estava ali não só por causa de Jesus, pelos milagres, porque ficaram sabendo de Lázaro, mas também queriam ver Lázaro, que ressuscitou depois de 4 dias. E quando isso chegou ao ouvido dos fariseus, dos líderes religiosos, eles ficaram furiosos. Então antes eles queriam matar só Jesus, agora eles queriam matar Jesus e também Lázaro. Ou seja, ele é testemunha, ele está falando, então vamos matar ele também. Então arrumaram esse plano e estavam buscando oportunidade. Isso era sábado. Só que Jesus, ele já sabia, nós já falamos várias passagens que Jesus falava algo: olha, eu e o Pai somos um, e a turma ia para apedrejar, ia para prendê-lo, e a Bíblia diz assim: mas não o fizeram porque ainda não era chegada a hora. Mas não prenderam porque ainda não era chegada a hora. E Jesus falava: ainda não chegou a hora. Mas agora chegou a hora. E agora nós vimos, através desse filme aí de hoje, da palavra que nós vamos também estar lendo aqui, que chegou o dia onde Jesus ia entrar em Jerusalém, na última semana da sua vida aqui na terra. Agora chegou o tempo. E ele sabia. E mais uma vez eu digo, não foi surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Não surpreenderam Jesus e o prenderam. Não surpreenderam o plano de Deus e o mataram. Não, cumpriram o plano de Deus o matando. Porque ele se entregou para isso.
porque se Jesus não tivesse morrido, ninguém seria salvo. E nós vimos que diz, no dia seguinte, depois que aconteceu aquilo, da unção tal, no dia seguinte, é um dia comum, que comumente a turma costuma falar que é domingo de Ramos, domingo de Palmas, é mais ou menos, né, isso aí que fala. Então é exatamente essa situação. No dia seguinte, grande multidão, a multidão estava ali aguardando, esperando, mas a multidão estava ali, nós vamos ver depois que a maioria era interesse. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aí diz assim, no dia seguinte a grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito deles e foram feitas. Irmãos, aqui nós vemos o seguinte: Jesus ele está indo, e nós vemos que tudo da Bíblia, do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, havia várias profecias sobre a vinda do Salvador, sobre a vinda do Messias. E a cada momento, a cada texto, nós vemos o cumprimento dessas palavras. O Senhor falou, como vimos Isaías, tal. Isaías, ele viveu 700 anos antes dessa época, quando aconteceu isso, antes da vinda de Cristo, 700 anos. Isaías já escreveu, um profeta de Deus, inspirado pelo Senhor, tudo tão perfeito, que nós vamos lendo e vendo como bate tudo direitinho, como Deus é perfeito. E aqui, o Senhor está falando dos ramos, tudo. Eu quero que coloque para nós aí em Zacarias, que é um profeta do Antigo Testamento, Zacarias 9:9. Olha a profecia, uns 400 e poucos anos antes da vinda de Jesus, Zacarias, o profeta Zacarias já profetizou, Zacarias 9:9, olha lá o que diz aí. O quê? Zacarias 9:9. Espera que Zacarias sumiu, só um minutinho. Zacarias 9:9. Olha lá, aqui olha, 400 anos mais ou menos, 400 e poucos, 450 anos antes da vinda de Cristo. Olha que ele fala para o povo, é uma profecia. Alegre-se muito, filha de Sião. Filha de Sião é Jerusalém. Alegre-se muito, filha de Sião. Exulte, filha de Jerusalém. Repete. Eis que o seu rei, maiúsculo, vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho cria de jumenta. 400 e poucos anos antes, ele profetizou. Aí põe para nós aí em Mateus 21, do 1 ao 3, que é um outro texto do Evangelho, que fala sobre isso, Mateus 21, versículos 1 a 3, que aí se cumpre, e aqui é um outro texto, nós lemos em João, mas Mateus ele diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e os traga a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Olha que coisa. Chegaram, possivelmente isso aconteceu,
O que vocês estão fazendo? Pegando aí o jumento aí, o que é isso? O Senhor precisa deles, mas vai devolver. Possivelmente já conheciam o Senhor Jesus, já sabia quem era o Senhor e por isso deixaram. E de repente entra Jesus em Jerusalém, em cima do jumento, para cumprir aquela palavra de 400 e poucos anos antes. Isso é Deus ou não é? Ele entrando, e todo o povo, irmãos, começa a gritar: Hosana, Hosana significa Senhor salva-nos, significa salva-nos. Hosana, salva-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E aqui mais uma vez, vai em Salmo 118, 26. Eu estou pondo só esses versículos aqui, para vocês verem o que é a precisão da palavra de Deus. Salmo 118, 25 e 26. Salmo 118, 25 e 26. Olha só, isso também há quase 1000 anos aí, antes da vinda do Senhor. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, faz-nos prosperar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Tudo isso, vocês veem que cumpre. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o que o povo estava cantando? O Salmo 118. E o que falava? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. É tremendo ou não é vocês verem essas coisas? Aqui é a entrada triunfal, aqui é onde o Senhor, Ele entrou em Jerusalém, humilde, mas havia ali pessoas que estavam honrando Ele e declarando Ele como Rei. Bendito é o que vem em nome do Senhor, é o Rei de Israel. Só que no versículo 18 de João, ele diz assim, no 16: a princípio os seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele e foram feitas. A multidão que estavam com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, no 18, e muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Tinha muita gente ali falando: pô, esse cara fez esse sinal, esse homem fez isso aí, vamos declarar ele como rei, que se ele fez isso, ele vai nos livrar dos romanos. Essa era a mentalidade. O povo estava ali no oba-oba, estava indo ouvir falar, todo mundo. Esse povo que aqui está falando, bendito é o que vem em nome do Senhor, lá na frente, lá na quinta-feira, na sexta-feira, vão estar falando: crucifica-o. Sabe o que é isso? É um povo inconstante, que um dia louva a Deus e no outro reclama de Deus. Um dia está firme com o Senhor, outro dia, eu estou meio fora, eu preciso me achegar mais ao Senhor. Um dia está com fé, outro dia está desanimado e não tem o que se levante. Graças a Deus que não é o povo igual aqui, que está sempre firme. Ó, do teu lado, esse é firme e constante. Esse aí, né, não tem para ninguém, tá? Mas aqui as pessoas estavam ali, poxa, para eles era vantagem. Pô, um homem que vem, faz milagre dele, ressuscita morto, vamos já botar ele como rei. Aí a gente tem tudo aqui. Aí estamos tranquilos, e foi isso que aconteceu. Vamos, né? Foi isso que eles falaram, e lá, aí, louvado seja o nome do Senhor. E os fariseus vendo isso, ficaram doidos, porque aí a palavra fala, e assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhe como todo o povo vai atrás dele. O povo aclamava, porque eu não sei se já viu, muitas pessoas vão atrás de oba-oba. As pessoas ouviram: tal lugar ali tem fulano falando, dando profecia, vai todo mundo, a turma vai lá. Já viu isso aí, não? Mas ali não sei o que, está saindo cura, vai a turma para lá. Mas ali eu vi dizer que tem alguém que fala da vida dos outros, aí vai lá. Irmãos, isso não é de Deus. Em nenhum lugar a Bíblia fala para ficar indo atrás das pessoas. A Bíblia fala para você buscar Deus, buscar o Senhor.
Você vai ser julgado pela palavra dele. Então é melhor você conhecer a palavra e buscar a palavra e obedecer a palavra. Não ficar esperando, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Quer ver o que Deus tem para você? Lê a Bíblia. Aquele povo estava assim, quer dizer, para onde você vai? Para onde vai? Onde vai? Ah não, o outro está indo para lá, o outro está vindo para cá, mas olha, o governo está fazendo isso, mas o governo antes fez isso, mas o governo está não sei o quê. Espera, o que importa é o seguinte, não importa o caminho que o governo está seguindo, o que importa é o que Deus falou na sua palavra. Não importa se a empresa está mandando embora, está demitindo, se está acontecendo, o que Deus tem falado para você na palavra? A tua vida não é dele, não está na mão dele? Então confia no Senhor. Nós não podemos ir no embalo das pessoas. Ah, fulano de tal esse é maravilhoso, o outro lá não presta. Por quê? Porque o outro falou, porque alguém viu. Vamos nas Escrituras. Vamos nas Escrituras. Esse povo era um povo de oba-oba. E às vezes as pessoas são assim, vai conforme, poxa, se está todo mundo indo para lá, se a maioria está indo para lá, se a maioria está fazendo isso, se a maioria acredita nisso, mas Jesus ele disse o seguinte, o caminho largo e espaçoso é o que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas o caminho de Deus é estreito, a porta é estreita, é difícil, e poucos são os que acham esse caminho, mas é esse que leva a vida eterna com o Senhor. Então, quando falar todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, cuidado, que geralmente aqui Jesus não se impressionava com a multidão. Quando Jesus falava, aquele que realmente é meu, então faz o que eu estou falando, a turma saia fora. Eu sou o pão da vida, quem comer desse pão e beber desse sangue nunca... O que é do teu? Você está ficando doido. Ficaram só os discípulos dele. Vocês também querem ir embora? Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É o que eu falo, Jesus veio, irmãos, realmente para trazer divisão entre aqueles que creem nele e os que não creem. Entre aqueles que acreditam e seguem ele, e aqueles que não acreditam e não seguem ele. Se eu falo que Deus é meu Deus, o que eu falo, o que eu vivo, o que eu posto, o que eu defendo, tem que estar de acordo com o que ele defende, o que ele acredita. Eu não posso achar que eu sou assim. É religião, é tudo. Ah, minha família era isso, eu também sou. Meus pais eram isso, eu também sou. É aquele negócio de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Eu sou um bendito do Senhor, um filho do Altíssimo. E eu quero ter esse encontro com Ele e saber o que Ele tem para mim e quem é esse Deus que deu a vida por mim. Vamos lá. Nada de multidão, igreja. Nada de multidão. Você olha por aí, poxa, isso aí, olha, levou 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 70.000 pessoas ao teatro, ao estádio, fez isso aqui, fez um show de não sei o que lá. Cuidado, que o evangelho não é futebol. Eu posso ter um time favorito, eu posso torcer por esse time, e misericórdia que o meu está precisando de oração. Mas eu posso até acreditar e estar lá e falando e lutando, mas irmãos, é um time de futebol. Eu posso não trocar de time mesmo ele perdendo. Coração corintiano é fogo. Posso, mas isso não vai mudar minha vida. Eu posso gostar de um time de futebol, posso gostar de um estilo de música, posso admirar um cantor, uma cantora, uma banda, posso tudo isso, posso, não tem nada, é do Senhor, não está falando nada errado, amém, tá bom, mas, quando chega Jesus, eu não posso ser um fã dele, eu não posso só, puxa, eu admiro Jesus. Qual a diferença de muitas religiões e do cristão? Muitas religiões acreditam em Jesus. Bom,
mudou a história, né? Hoje nós temos o ano de 2024 depois de Cristo. Antes de Cristo. Então, muito, não. Você vai na religião A, B, C, vai em Testemunha de Jeová, vai em como é que chama? Dos ismaelitas lá, o islamismo. Jesus, esse foi um homem muito bom, um profeta. Admiram? Fala para os judeus. Jesus, foi profeta. Foi um homem bom. É só isso? Então não é suficiente. Se ele não for o meu tudo, a minha razão, eu não entendi o que é ser cristão. E é isso que essa turma está fazendo, e é isso que a gente tem que entender. Eu canso de falar aqui, irmãos, quer dizer, cansar não, porque ainda não cansei, mas eu falo quase todo culto. Ser cristão não é ter uma religião, não é ter uma placa de igreja. Você só vai para o céu se você for dessa placa de igreja. Você só vai para o céu se você for dessa religião. Você só vai para o céu se você fizer isso, se você cumprir os sacramentos dessa igreja. A Bíblia não diz nada disso, diz que é só uma igreja que existe, e a igreja é composta por aqueles que abrem mão de si, reconhecendo o seu pecado, e vêm e viver para o Senhor Jesus Cristo. É essa igreja que vai para o céu, que vai viver com o Senhor todos os dias. É essa igreja, não é placa de igreja. É Evangelho, é Cristo. E aqui esse povo estava ali, tudo louvando ele, é o rei que vem, muito bonito, cumpriu ali a profecia, mas uns dias depois estava todo mundo ali, virou a bandeira, foi para o outro lado, porque antes queria que fosse rei, para trazer milagres, ele multiplicava pão, como nós já vimos isso, a multidão assim atrás dele, porque ele multiplicou pão, falou, vamos atrás dele que assim não precisa trabalhar mais, ele vai... né? Aí a hora que ele falou, não, eu sou o pão. O quê? Então não quero. Todo mundo saiu embora. Hoje é assim. Se você fizer isso aqui, Deus vai te dar isso. Quem quer fazer um pacto aí, um voto, para Deus abençoar a tua vida financeira, para Deus te dar um carro, dar uma casa, dar isso. Isso não é evangelho, isso é engano. O Evangelho fala assim, arrependa dos seus pecados e venha ao Senhor e seja salvo por Ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que hoje está difícil se ver. E o povo, e os fariseus querendo matá-lo. O povo querendo matá-lo. Aí diz assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, que não eram os judeus, eram gregos. Mas eles ouviram falar de tudo que Jesus fez, ficaram impressionados e aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, possivelmente da região que eles viviam, com um pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, que é irmão de Pedro, e os dois juntos disseram a Jesus. Só quando eles foram falar com Jesus, ele já disse para eles assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Que chegou a hora de ser glorificado? Chegou a hora dele morrer. Eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Olha só. Queriam falar com Jesus, uns gregos. Aí de repente Jesus já fala assim: olha, chegou a hora. Como nós falamos, até agora ele estava falando, ainda não é minha hora, mas agora ele falou: chegou a minha hora de ser glorificado. E aí ele diz: se um grão de trigo não morrer, ele continua só.
mas se morrer, dá muito fruto. Irmãos, vocês... Eu acho que a maioria aqui entende muito bem de lavoura, né? Uma coisa a gente sabe, aquilo que planta, colhe. Plantou mamão, vai comer o quê? Plantou pepino. Você já viu que até em mercado, em vários lugares, em lugares que vendem de plantas e tudo, vocês já viram que existe uns pacotinhos com sementes? É semente de videira, de uva, é semente de jabuticabeira, é semente de maçã, é semente de coentro, é semente de não sei o quê, e vai. Semente de coentro não, porque coentro é o pezinho ali, mas semente de frutas, vegetais, legumes. Se você dá uma olhada na semente, ela está lá, e ela fica lá, está lá intacta. A semente está lá e não acontece nada. Pega o saquinho, abre, joga, despeja, ele vai continuar lá e nada acontece. Porque geralmente a semente, ela tem 3 camadas. A primeira é aquilo que cobre ela e protege ela para não entrar nem ar. Perfeição de Deus. Só que pode ficar o tempo que for, ela vai continuar ali. Mas, quando ela entra em contato com a terra, aquela semente fechada, que não entra ar, não entra nada, a hora que ela entra em contato com a terra, preparado por Deus, aquilo que está por fora, começa a apodrecer e aquilo morre. Aí dentro existe uma outra camada de nutrientes e depois existe o que realmente é o que tem a vida. Então, quando ela morre embaixo da terra, ela se abre e começa o processo de produção. Até ela começar a se fortalecer, lá dentro já tinha nutrientes que vão manter ela. Mas depois ela vai pegando a vitamina, a água da terra e vai crescendo, e daqui a pouco começa a florescer e vai se multiplicando e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Ela primeiro morre. Enquanto você não pôs ela embaixo da terra, nada acontece, mas quando põe lá, ela morre para viver. E aqui Jesus falou isso. Eu ainda estou aqui, estou vivo, mas sou eu, mas depois que eu morrer, aí vai dar fruto no Evangelho e o negócio vai expandir. Olha que coisa maravilhosa. Olha cada comparação, cada coisa que o Senhor fazia. E depois ele diz assim: eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ali só, mas se morrer, ele dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, primeiro ele falou dele, agora ele já está falando de todo mundo que vem a ele. Aí ele diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá. O que é isso? Aquele que só pensa em si, só quer saber de si, só tem os planos para si, só tem os planos nessa terra, só tem os pensamentos naquilo que ele quer, que ele acha, que ele acredita. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Porque quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que coisa. O que ele está dizendo aqui?
Se eu fico pensando em viver nesse mundo só para satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, eu sou um miserável. Mas se eu entendo que tudo isso é nada, perto da vida eterna que o Senhor me oferece, eu ganho essa vida. Vocês estão entendendo? Por isso que diz, aquele que se preocupa com a sua vida vai perdê-la, porque não vai ter chance de estar com o Senhor. Mas aquele que entende que a sua vida é nada perto daquilo que teremos com Ele, esse vive. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não só nos garante a vida eterna, mas Ele ainda dá uma força e ajuda enquanto nós estamos aqui. Ele não diz que vai resolver todos os problemas não, porque Ele falou: no mundo tereis aflição, mas Ele sempre dá uma força. Ele consola, Ele abençoa, Ele traz uma cura, Ele traz um medicamento, Ele traz uma mudança, Ele traz uma paz, Ele vai fazendo algo para que a gente possa continuar a viver aqui até esse momento. Mas nós temos que entender que nada para nós pode ser mais importante e precioso do que o Senhor. Eu amo demais a minha esposa e sempre falo isso para ela. Meus filhos, e tudo que eu pude até hoje fazer por eles, eu faço. Mas se eu não amar ainda Deus acima deles, como que eu posso orar por eles a Deus se eu acho que eles são ainda acima de Deus? Como que eu posso orar ao Senhor para abençoar meu trabalho se hoje meu trabalho está acima de Deus? Como que eu posso pedir para Deus abençoar minha família, minha saúde, minha tudo, se tudo isso hoje é mais importante do que eu ter uma comunhão com Deus? Como que Deus vai abençoar se Ele não é Rei e Senhor da nossa vida? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha para o teu irmão aí e fala: irmão, tudo está entendendo? Porque às vezes eu estou aqui e eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Eu não sei se estão assustados, ou não sei se estão falando: não, é isso mesmo, não sei se estão falando Mas é isso que o Senhor está nos dizendo. Aquele que me serve, o Pai me honrará. O Pai o honrará. É Deus que vai glorificar. Não que estejamos aqui procurando a glória dEle, mas Ele vai abençoar, porque é promessa dEle. Aí Ele diz assim: agora o meu coração está perturbado. Olha só. Aqui o termo em grego é assim, angustiado, tá? É uma coisa bem forte. Agora meu coração está angustiado, eu estou perturbado. Mas por que está angustiado e perturbado? Porque chegou a hora. Vocês lembram que depois, logo em seguida, mais alguns dias depois, ele vai estar no jardim lá no Getsêmani falando: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que é que ele queria que passasse? Ele não queria ter a separação com o Pai, porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E Jesus, apesar de santo, apesar de nunca ter pecado, quando Ele estivesse na cruz, Ele estaria levando sobre si o meu e o teu pecado. E naquele momento, seria o momento onde Deus não poderia, o Pai, estar com Ele, a primeira vez, sempre. Nunca aconteceu isso, nunca, jamais. Mas nesse momento ia ter uma pequena separação, Deus Pai, Deus Filho, porque Ele estava se fazendo de maldito naquela cruz, levando o meu e o teu pecado. E é por isso que Ele sempre ensina: é o Pai, é o Pai. As pessoas não estavam acostumadas a ouvir falar Pai, é Deus, mas Ele vem e fala: é Pai. É Pai, é Pai, o Pai, o Pai. Olha, o Pai os abençoará, o Pai os ouvirá, o Pai dará, o Pai fará, o Pai me abençoa, o Pai me testifica, o Pai. Mas quando Ele chega na cruz, Ele está levando o nosso pecado, e naquele momento há uma separação, que foi uma coisa terrível para Ele, que angustiava Ele desde esse momento, e naquele momento Ele não consegue falar Pai, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste?
É o único momento de separação. E é isso que ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava preocupado com a humilhação, ele não estava preocupado com as chicotadas que ele ia levar, com a zombaria, com a traição. Ele não estava preocupado com a cruz, com a dor, com a morte. Mas o que machucava ele é saber que o pecado que não era dele tinha separado ele do Pai. E aí eu pergunto: será que o teu pecado incomoda você quando você peca e há uma separação de você com Deus? Será que isso incomoda você, o pecado? Porque a Jesus incomodava. E aqui ele fala: meu coração está perturbado, mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora? Não, porque foi exatamente para essa hora que eu vim. Quer dizer, agora é a hora, chegou a hora. Mas o que eu vou falar? Pai, me salva dessa hora? Ele podia salvar. Vocês veem que o controle está na mão de Deus. O que eu vou dizer? Se foi exatamente para isso que eu vim ao mundo. E ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que estava ali ouviu. Uns diziam que tinha trovejado, mas outros disseram que um anjo tinha falado. Irmãos, as pessoas ouviram Deus falando isso: eu já glorifiquei. Respondendo Jesus, o Senhor falou: Pai, glorifica o teu nome. Então veio dos céus uma voz: eu glorifiquei e o glorificarei novamente. Tanto que Jesus depois vira para eles e fala: Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, eu sei que o Pai está comigo, que Ele me glorifica, mas isso foi para que vocês também tivessem essa certeza. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, porque agora já está expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Por que levantado da terra? Porque a pessoa deita a cruz, crucifica ele e depois levanta. Então o pessoal entendeu que ele estava falando, que seria crucificado. E a multidão falou: a lei nos ensina que Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E disse-lhe Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará com vocês. Irmãos, a última oportunidade, mais uma vez, que o Senhor está dando de salvação pela boca dele. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E aí, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, Isaías 53:1, que diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Se você lesse Isaías 53, é uma descrição de Jesus morrendo na cruz, que foi feita 700 anos antes disso acontecer. E por essa razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Por que está falando isso aqui? Irmãos, Deus ele olha para o coração das pessoas, e quanto mais abertas as pessoas a receber a palavra, a tentar entender, a querer o Senhor, mais elas são aprofundadas no Senhor. Quanto mais as pessoas endurecem o coração e rejeitam a palavra, mais endurecidas ficam. Por isso que Jesus não é uma religião, Ele é salvação. Quanto mais eu busco o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Enquanto se pode achá-lo. Por quê? Porque é luz, a luz está aí, a luz brilha. O mundo vive nas trevas, mas aqueles que vêm ao Senhor vêm para a luz bendita da salvação.
Aí diz assim: assim muitos dos líderes dos judeus creram nele. Olha só, muitos líderes dos judeus, dos fariseus, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Irmãos, já estamos encerrando, mas eu preciso ler. Põe para nós Apocalipse 21, 8. Aqui diz assim, nesse texto que acabamos de ler, não nesse agora, mas nesse que falamos assim, que muitos creram nele, mas por causa dos fariseus, com medo, não confessavam a sua fé, tinham medo de ser expulsos da sinagoga e preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Aqui, Apocalipse 21, 8, fala aqueles que entram no céu e aqueles que não vão entrar no céu. Esse versículo 8 diz assim, que não vão entrar no céu. Quanto aos covardes. Que covarde é esse? É aquele que não tem a coragem de assumir que Cristo é o seu Senhor. Esconde de família, esconde de chefe, esconde de amigos, esconde de grupinho, esconde de faculdade, esconde de escola, porque é vergonhoso. Ah não, vão chamar de crente, ah não, eu não vou poder participar do que eles estão falando, é melhor eu ficar quieto que assim eu participo. Não assumem. Aqui líderes religiosos não assumiram a sua fé apesar de crerem. Quantos hoje até acreditam, mas olha para a família, olha para os amigos, olha para a balada, olha para tudo que tem lá fora no mundo e fica com um pezinho atrás. O Senhor disse que aqueles que são mornos, Ele vai vomitar da boca. Está fora. Quanto aos covardes, aos descrentes que não acreditam, abomináveis. Irmãos, pessoas aí, eu vi esses dias aí, mostraram aí, pessoa que, o cara que matou a mulher, a namorada, não sei, pôs até no liquidificador. Já viram isso aí? Tritura, mata sangue frio, mata para roubar um celular, mata tudo. Olha lá, abomináveis. Abomináveis. A dureza já está tão grande lá no coração que... aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria. Já viu esses negócios? Mãe fulana de tal, faz amarração para o amor. Vai lá ler o horóscopo, vai lá fazer carta de tarô, vai lá ver não sei o que, para ver o futuro, para ver não sei o que, feitiçaria. Aos idólatras, tudo que adora ídolos, imagem, outros deuses, e a todos os mentirosos. Isso é o ponto que Deus odeia o engano, a mentira. Isso é a lista que está dizendo: o lugar dele será no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, já era. Mas Jesus fala tudo isso e depois ele termina assim para nós encerrarmos no 47, põe lá no 12:47 para a gente estar encerrando aqui. Aí ele ainda diz: olha, tudo isso está preparado para aqueles que não creem mais. Olha, eu estou aqui, estou falando mais isso, Jesus. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia, pois eu não falei de mim mesmo. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. E o que eu estou dizendo aqui é exatamente o que o Senhor nos manda dizer. Em nenhum momento eu peguei algum decreto da nossa igreja, não peguei algum manual de fulano de tal, alguém que escreveu. Estamos falando da Bíblia, que é o que o Senhor nos deixou. Então, irmãos, como diz o Senhor, ó, com a palavra, ó, quão grande amor
que nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Que amor assim grande, enorme, incomparável, de Deus ter dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, como o Senhor Jesus disse, Ele não está aqui para julgar, mas o Senhor hoje continua oferecendo salvação para aqueles que querem vir a Ele. O Senhor tem sido paciente. Eu, por bem menos, já tinha acabado com esse mundo. Você vê como eu estou longe de ser o que eu preciso, mas é tanta maldade, é tanta coisa errada, que às vezes você fala, meu Deus, por que esse mundo ainda está aqui? Mas Deus é paciente. Deus quer que as pessoas venham a Ele para serem salvas, porque a hora que fechar a porta, acabou. Mas o Senhor ainda espera. O Senhor ainda olha para nós e vê quem quer ter esse compromisso sério com Ele. É um compromisso sério, mas é um compromisso que vale a pena. É igual o propósito do casamento. É uma aliança entre um homem e uma mulher. Uma aliança que deve ser para o resto, por toda a vida, onde deve haver fidelidade, onde um deve amar o outro, onde deve caminhar juntos. Esse é o relacionamento que Deus espera conosco, caminhar juntos. Vamos abaixar nossa cabeça. E vamos em primeiro agradecer a Deus pela oportunidade da salvação que Ele nos dá. Eu não sei qual a situação de você aqui essa noite, eu não sei a situação de você que está nos ouvindo. Mas o Senhor nos diz que hoje Ele não está aqui para te julgar, mas para perdoar os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas e te conceder a vida eterna. Ele disse assim: venham a mim todos vós que estáis cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu tirarei essa carga. A carga do pecado, ela é demasiada grande e não tem como suportarmos. Mas o Senhor, Ele tira essa carga porque Ele morreu para nos dar a vitória. Ele crucificou o peso do pecado na cruz, para que através da morte dele nós possamos viver a vida. É aquela semente que foi morta, mas que ressuscitou e hoje continua dando fruto em nossas vidas. Talvez você quisesse essa noite se conciliar com Deus, ou entregar a sua vida para Deus. Coloca a mão no teu coração, fala com o Senhor. Peça para Ele perdão pelos erros, pelos pecados, e peça ao Senhor para te limpar e para que Ele possa conceder a você essa vida eterna. Entrega a tua vida a Ele nesse momento. Ou se talvez você estava andando por aí, um pé aqui, um pé ali, um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja, é momento de tomar uma decisão e se acertar com o Senhor. E levar a sério isso que Ele levou a sério. E até hoje Ele leva a sério. Não foi brincadeira, Ele morreu pela seriedade dEle. Ele fez a parte dEle, Ele fez essa oferta a nós. E a nós cabe aceitarmos e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda. Esse mundo não tem nada, irmãos, de bom para te oferecer. Esse mundo é só dor, esse mundo jaz do maligno, como ele falou aqui. O príncipe desse mundo está sendo derrotado. O príncipe desse mundo é o diabo, e ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância, porque eu sou o bom pastor. Abra o teu coração, fala com Ele agora. É você e Ele.
Ninguém sabe, ninguém está vendo, mas é algo sério, é algo teu, e Deus que pode mudar a tua eternidade. Talvez seja a chance que você tem. Senhor Jesus, nesse momento eu peço que o Senhor venha trazer o teu perdão a todos aqueles que entendem o peso do pecado. Eu peço que o Senhor venha limpar o nosso interior, a nossa vida, porque não somos nem dignos de olhar para Ti. Mas através do sangue do Teu Filho, Pai, que nos purifica de todo o pecado, que sejamos limpos nesse momento, para que possamos ter esse acesso a Ti. Abençoa as pessoas que estão nesse momento Te buscando, as pessoas que estão sérias, Pai, as pessoas que estão querendo um compromisso verdadeiro. Venha selar essa união, venha selar esse compromisso, venha selar essa aliança. Traga a Tua salvação, Pai, limpa os pecados, perdoa os erros, traga salvação, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque jamais conseguiríamos através das nossas forças, dos nossos méritos, das nossas boas obras, mas só o Teu sangue que pode perdoar os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, porque ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, nos tornaremos mais alvos do que a neve. Abençoe a vida de cada um e sela, Pai, a Tua igreja, para que um dia estaremos no céu contigo, Te louvando e glorificando. Traga o Teu perdão e a Tua salvação essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê um glória a Deus e uma forte salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda, né? Estudo bíblico também, falando muito conosco, irmão. Louvado seja Deus, toda terça-feira, das 8 às 9h30, nós estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Como nos defender a nossa fé. Aleluia! Que culto maravilhoso, palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala ricamente em nossos corações. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus nos leva para os nossos lares, nos conceda uma noitada festiva, feliz, um descanso, um sono reparadouro, que os anjos do Senhor acampe ao redor de cada um, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui, hoje e todo sempre, e nos 4 cantos do universo, com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém, amém e amém. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.